Como um exército de 50.000 romanos conseguiu derrotar mais de 300.000 gauleses na Batalha de Alésia? O que levou Júlio César a arriscar tanto, colocando em jogo a vida de seus homens em uma luta que parecia perdida? Porque ele escolheu uma estratégia tão arriscada, construindo uma armadilha mortal de 33 quilômetros para prender seu inimigo? Acompanhe-me enquanto revelamos como César, diante do desespero, concebeu um plano que mudaria o destino de Roma e marcaria o início de seu domínio absoluto. No ano 52 a.C., a Gália estava à beira da rebelião. Júlio César, que já combatia na região há anos, havia conseguido subjugar várias tribos, mas havia cometido um erro fundamental: subestimou o inimigo. Durante os últimos 7 anos, ele havia marchado sobre a Gália com uma brutalidade sem igual, arrasando povoados, queimando vilas e fazendo prisioneiros. Havia violado tratados, saqueado riquezas e deixado para trás um rastro de destruição. Mas, apesar de todo o seu poder e suas vitórias, César não havia antecipado o que estava por vir. César pensava que os gauleses eram tribos fragmentadas, individualmente fracas e fáceis de vencer uma a uma. Para ele, a conquista da Gália era uma tarefa quase rotineira. No entanto, tudo mudou quando surgiu um homem capaz de unificar os gauleses, Vercingetorix. Não era um rei nem um líder tradicional, mas um homem com uma visão audaciosa. A ideia de uma Gália unida sob um único propósito. Vercingetorix era carismático, astuto e extremamente decidido. Ele compreendeu que, para vencer César, as tribos gaulesas deveriam deixar para trás seus ódios e se unirem em uma luta comum. Sob sua liderança, as tribos gaulesas que se desprezavam mutuamente começaram a lutar juntas. Ele lhes deu um propósito, um objetivo comum: expulsar o invasor romano. A unidade que Vercingetorix havia forjado entre os gauleses foi algo que César jamais havia contemplado. E isso marcou o princípio de uma luta muito mais difícil para Roma. A primeira derrota de César veio em Gergóvia, onde o general romano foi obrigado a recuar pela primeira vez. O sabor da humilhação foi amargo para César, um homem que havia sido invicto durante anos. O valor de Vercingetorix no campo de batalha, bem como sua habilidade para motivar as tribos gaulesas, fez com que César percebesse que, pela primeira vez, ele enfrentava um verdadeiro inimigo. Não era apenas um líder militar, mas estava liderando um movimento que questionava a supremacia de Roma. Em vez de enfrentar César diretamente em campo aberto, Vercingetorix escolheu uma abordagem mais astuta. Decidiu retirar-se para uma fortaleza, acreditando que seria uma armadilha invulnerável para César. Ele escolheu Alésia, uma cidade fortificada no alto de uma colina cercada por rios e vales, que parecia, em teoria, impossível de tomar. Lá, com 80.000 de seus melhores guerreiros e provisões para 30 dias, Vercingetorix pensou que poderia esperar que o desespero ou a fome se apoderassem dos romanos. No entanto, o que ele não sabia era que César, sendo um estrategista brilhante, não só iria sitiar a cidade, mas tinha um plano muito mais complexo para enfrentá-lo. Alésia, longe de ser uma fortaleza inexpugnável, se tornaria a armadilha mortal para os gauleses. César tinha em mente algo maior do que simplesmente tomar uma cidade. Ele via a oportunidade de não apenas derrotar Vercingetorix, mas de esmagar qualquer resistência na região, garantindo assim a vitória definitiva para Roma. Quando Júlio César chegou a Alésia, percebeu que a tarefa não seria fácil. Alésia estava situada em uma posição estratégica cercada por colinas, rios e vales. Era um lugar que parecia completamente impenetrável. Apesar da fortaleza natural, César observou algo que ninguém mais via. Não estava diante de uma fortaleza, mas de uma prisão. Enquanto seus generais e legados consideravam uma retirada devido à dificuldade do terreno, César não hesitou nem por um instante. Estava decidido a vencer,
e para isso deveria fazer algo que ninguém esperava. Em vez de tentar tomar a cidade por assalto, como havia feito tantas vezes antes, César idealizou uma estratégia radicalmente diferente: construir um muro ao redor do muro. Não se tratava de um cerco convencional, mas de uma tática de isolamento total, que implicava construir uma muralha de 18 quilômetros de comprimento, uma barreira impenetrável que cercaria completamente a fortaleza de Alésia. Não apenas cercava a cidade, mas também assegurava que os gauleses não pudessem receber reforços do exterior. A ideia de César era simples, mas brilhantemente diabólica. Os gauleses ficariam presos dentro de sua própria fortaleza. A construção desta muralha foi uma tarefa monumental. César ordenou a seus homens, veteranos de inúmeras batalhas, que largassem suas espadas e pegassem pás, picaretas e outras ferramentas de construção. Sem descanso, trabalharam dia e noite para erguer uma fortificação que cercasse todo o acampamento de Vercingetorix. Enquanto isso, os gauleses dentro de Alésia, a princípio confiantes nas fortalezas naturais, começaram a perceber que o inimigo não estava apenas do lado de fora, mas agora os estava cercando. O tempo jogava contra eles. Os suprimentos de comida começavam a escassear e a moral começava a desmoronar. À medida que a muralha externa tomava forma, César não parou por aí. Sabia que os gauleses tentariam sair, fosse por fome ou por desespero, e por isso ordenou a construção de uma série de armadilhas projetadas para frear qualquer tentativa de fuga. Entre a muralha e o acampamento gaulês foram escavadas duas grandes fossas, uma de 4 metros de largura e outra de 5 metros de profundidade, algumas inclusive inundadas com água proveniente dos rios próximos. Essas fossas, juntamente com uma série de armadilhas mortais, seriam a última linha de defesa contra os ataques desesperados dos gauleses. Mas César não parou na construção das fossas. Sabia que o desespero impulsionaria os gauleses a tentar escapar. Então, ordenou a criação de uma zona de morte entre a muralha e as fossas. Primeiro plantou 5 fileiras de estacas afiadas, chamadas Cipii, que formavam uma espécie de cemitério para qualquer gaulês que tentasse cruzá-las. Em seguida, escavou 8 fileiras de fossas menores, conhecidas como Potsilupo, ou Poços de Lobo, que foram usadas para prender qualquer soldado que tentasse escapar. No fundo desses poços, foram fincadas estacas endurecidas ao fogo, afiadas como agulhas. Para cobri-las e torná-las invisíveis, os romanos as cobriram com mato, criando um campo minado mortal. Ao longo dos 18 quilômetros de perímetro, César dispôs milhares de armadilhas, cada uma projetada para infligir o máximo de dor e desespero. Além das estacas e fossas, colocou milhares de lilias, pequenas estacas que perfuravam os pés daqueles que tentavam escapar. E, finalmente, foram criadas as stimuli, uns ganchos de ferro enterrados sob a superfície, prontos para atravessar as pernas e pés dos desprevenidos. Tudo isso formava uma armadilha mortal, que os gauleses não poderiam evitar. Das muralhas de Alésia, Vercingetorix observava o trabalho dos romanos. A princípio, zombava de César, vendo os romanos cavando trincheiras como simples camponeses. Mas logo, a magnitude da obra começou a ser evidente, e o riso morreu em sua garganta. César não estava apenas construindo uma fortaleza para sitiar os gauleses, mas estava construindo uma jaula, uma prisão sem saída, projetada para prendê-los em seu próprio jogo. Enquanto isso, a situação dentro de Alésia se tornava cada vez mais desesperadora. Os 80.000 guerreiros gauleses encontravam-se presos, cercados por uma muralha que parecia impenetrável. As provisões começavam a escassear e a moral dos homens de Vercingetorix desmoronava. A fome se tornava cada vez mais insuportável e o desespero começava a se apoderar de todos. No entanto, o que nenhum dos gauleses sabia era que seu comandante, César,
não só havia planejado uma muralha física, mas uma muralha psicológica que desgastaria sua vontade até o último alento. A situação dentro de Alésia começava a ser insustentável. Os 80.000 guerreiros gauleses, juntamente com milhares de civis, viam-se presos dentro das muralhas de sua fortaleza. A fome e o desespero apoderavam-se rapidamente dos homens. No entanto, enquanto os gauleses sofriam, César avançava com um plano que não só implicava cercá-los, mas também destruir sua moral passo a passo. Os romanos, sob as ordens de César, trabalhavam sem descanso. Eram homens de batalha, acostumados às lutas e à disciplina. Mas desta vez enfrentavam um desafio completamente diferente: construir uma prisão para o inimigo. César não estava apenas lutando no campo de batalha, mas também no terreno da engenharia, algo que surpreenderia até os historiadores mais experientes. O que estava construindo não era apenas uma muralha, era uma armadilha, que não só prenderia os gauleses fisicamente, mas os consumiria psicologicamente. À medida que a muralha de circunvalação crescia, os gauleses dentro de Alésia começaram a ver suas chances de escape reduzidas a zero. Primeiro, César mandou construir 2 fossas colossais, das quais a mais próxima às muralhas alcançava uma profundidade de até 5 metros. Com os rios próximos, os romanos desviaram a água para inundar algumas das valas, o que tornava quase impossível para os gauleses cruzá-las sem serem arrastados. A princípio, os gauleses pensaram que as valas eram uma tática provisória, algo temporário. Mas quando viram que os romanos construíam mais fossas, seus corações afundaram. Mas isso não foi tudo. César, sempre um homem de visão, sabia que o desespero impulsionaria os gauleses a tentar escapar. Por isso não construiu apenas fossas. Além disso, mandou colocar estacas afiadas em forma de cipe, que formavam uma barreira quase impenetrável. Essas estacas eram chamadas de lápides pelos romanos devido à forma como eram enterradas, como lápides em um cemitério. Eram mortais. Em seguida, César mandou escavar outros poços menores, conhecidos como pozzilupo, que eram armadilhas letais. No fundo de cada um desses poços foram fincadas estacas endurecidas ao fogo, o que as tornava tão afiadas quanto agulhas. Essas estacas perfuravam as pernas dos que caíam nelas. Para cobrir todas essas armadilhas e garantir que os gauleses não pudessem ver o que os esperava, os romanos cobriram os poços com mato. Os legionários romanos tinham um humor negro e chamavam a essas armadilhas de lílias, porque se assemelhavam a flores que brotavam da terra. Mas em vez de beleza, essas flores traziam apenas morte e sofrimento. Apesar de as armadilhas em si já serem aterrorizantes, César sabia que isso não era suficiente. Sabia que o desespero impulsionaria os gauleses a tentar cruzar as linhas romanas, a tentar sair do cerco a todo custo. Por isso, aos fossos e às estacas, somou ainda mais armadilhas. Mandou colocar estímuli no chão, ou seja, ganchos de ferro e blocos de madeira enterrados logo abaixo da superfície do terreno. Esses ganchos esperavam pacientes por qualquer homem que tentasse escapar. Quando as vítimas pisavam nas armadilhas, os ganchos cravavam-se em seus pés e pernas, causando-lhes uma morte lenta e dolorosa. Tudo isso foi feito em tempo recorde. Em menos de 3 semanas, os romanos haviam construído uma armadilha mortal de 18 quilômetros de comprimento. Essa muralha cercava completamente os gauleses, do exterior ao interior, garantindo que não pudessem escapar, nem mesmo para tentar atacar as forças romanas. Enquanto isso, os homens de Vercingetorix, dentro de Alésia, continuavam lutando contra a fome e o desespero. A tensão aumentava, apesar das provas de engenhosidade e força que estavam presenciando. Os gauleses não conseguiam entender o que estava acontecendo. Estavam sendo cercados por uma fortaleza de engenharia, algo que nunca tinham visto antes. Vercingetorix
que até aquele momento havia sido um líder admirável, começou a sentir a pressão. Observava de suas muralhas como os romanos avançavam com a construção da muralha e das armadilhas. A princípio, zombava de César, rindo da imagem de um general romano cavando trincheiras como se fosse um camponês. Mas logo, a magnitude do que estava ocorrendo se tornou evidente e os risos morreram em sua garganta. A obra que César havia começado já não era apenas uma muralha, mas uma prisão da qual era impossível escapar. Enquanto isso, dentro da fortaleza de Alésia, o ambiente tornava-se cada vez mais sombrio. Os gauleses, presos, não podiam fazer nada diante da implacável engenharia romana. O desespero apoderava-se deles. O pior, no entanto, ainda estava por vir. Os gauleses sabiam que os suprimentos estavam se esgotando e as provisões para 30 dias que haviam acumulado estavam prestes a terminar. Os cavalos começavam a ser sacrificados e a fome se tornava uma ameaça cada vez mais real. À medida que as provisões dentro de Alésia se esgotavam, a moral dos guerreiros gauleses desmoronava. Vercingetorix e seus homens sabiam que não poderiam resistir por muito mais tempo. Enquanto isso, do lado de fora, a construção da muralha de circunvalação avançava imparavelmente. César não estava apenas cercando a fortaleza, mas estava matando a vontade de luta dos gauleses, deixando-os sem esperança. A situação dentro de Alésia havia se tornado uma corrida contra o tempo, e a fome e o desespero estavam se apoderando de todos. Mas enquanto a tensão aumentava dentro da fortaleza, César não deixou de trabalhar em seu plano. Sabia que não só devia manter os gauleses dentro, mas também evitar que qualquer exército de resgate pudesse chegar. Durante dias, suas legiões haviam trabalhado sem descanso para completar a muralha e as armadilhas, e agora sua mente estava focada na segunda fase da operação: enfrentar a iminente chegada do exército de resgate gaulês. Vercingetorix, percebendo o desespero de suas tropas, havia feito uma última tentativa de vencer. Havia enviado mensageiros às tribos gaulesas mais próximas, buscando que o exército de resgate se unisse para libertar Alésia. A esperança da vitória dependia deles, mas César também sabia disso. Ele estava ciente de que o inimigo tentaria resgatar seus companheiros presos, e seu gênio estratégico não lhe permitiu ignorar essa ameaça. No entanto, César não contava com que o inimigo estaria preparado para tal nível de desespero. À medida que o exército de resgate se aproximava, Vercingetorix acreditou que seu momento havia chegado. Com o exército que se encontrava dentro de Alésia e o exército de resgate a caminho, ele pensou que seria possível romper o cerco. No entanto, os romanos também haviam se preparado para este momento. A construção de uma segunda muralha, a contravalação que os romanos estavam erguendo, não só selava a fortaleza de Alésia, mas protegia as tropas de César de qualquer ataque externo. César havia jogado com uma tática que, embora parecesse arriscada, garantia que os gauleses ficassem presos entre dois muros imponentes. A contravalação, como um segundo muro de proteção, foi construída com o mesmo nível de precisão e brutalidade que a muralha original. Enquanto os gauleses, dentro de Alésia, sentiam a pressão das provisões que se esgotavam e os ataques desesperados por parte das tropas de César, o exército de resgate, composto por mais de 200.000 gauleses, tentava chegar ao campo de batalha o mais rápido possível. No entanto, não conseguiram evitar a armadilha. O plano de César havia sido mais eficiente do que qualquer um havia antecipado. Quando o exército de resgate finalmente chegou, não foram capazes de romper o cerco. Enquanto as tropas de César, estrategicamente localizadas, mantinham firme sua posição, os gauleses dentro de Alésia lutavam com a última gota de energia que lhes restava. O desespero e a fome não só haviam desmoronado seus corpos, mas também seus espíritos. Não podiam escapar, nem lutar, nem sobreviver.
sua situação tornava-se cada vez mais crítica à medida que os dias passavam. No campo de batalha, os romanos mantinham-se firmes. As tensões atingiram seu ponto máximo quando a noite chegou. Os gauleses, desesperados por alguma forma de saída, lançaram uma última tentativa de romper as linhas romanas, mas essa última ofensiva mostrou-se inútil. À medida que tentavam atravessar a zona de morte e as armadilhas mortais que César havia colocado, os gauleses caíam um após o outro, empalados pelas estacas afiadas, presos nos poços de lobo ou dilacerados pelos ganchos que César havia preparado com grande antecedência. O exército de César, que havia lutado por dias sem descanso, começou a ver o fim do cerco. Os gauleses, exaustos e à beira do desespero, já não podiam fazer nada. Os ataques não cessavam, mas os resultados eram sempre os mesmos. Os romanos resistiam. A guerra psicológica de César havia tido o efeito desejado. Ao ver como seus companheiros caíam e como a esperança se desvanecia diante deles, muitos dos gauleses começaram a se render. No entanto, a batalha ainda não havia terminado. E César sabia que o último golpe deveria ser decisivo. A situação dentro de Alésia era insustentável. Os gauleses, presos entre dois muros, já não tinham esperança de escape. A fome, a fadiga e o desespero haviam se apoderado das forças de Vercingetorix. Os 80.000 guerreiros gauleses, antes tão poderosos e decididos, agora eram sombras do que haviam sido. César, com sua fria estratégia, havia transformado Alésia em uma prisão da qual não haveria saída. Os gauleses sabiam disso, mas o que não sabiam era que a rendição era iminente. E seu líder, Vercingetorix, estava prestes a enfrentar uma decisão crucial que marcaria o destino da Gália. César, enquanto isso, observava de suas muralhas, confiante de que sua vitória estava próxima. O exército de resgate, apesar de ser massivo, não conseguiria penetrar a dupla muralha que ele havia disposto. A contravalação havia sido seu último recurso e provou-se mais eficaz que qualquer de suas outras táticas. O cerco estava fechado. A Gália, em sua forma de resistência, havia sido derrotada não pela força bruta, mas pela engenharia, psicologia e paciência. Mas a vitória de César não foi alcançada sem custo. A luta havia sido dura e os romanos também haviam sofrido baixas significativas. Apesar de sua superioridade estratégica, as forças de César haviam sido desgastadas por semanas de combate constante. Cada centurião romano, cada legionário, encontrava-se no limite de sua resistência. No entanto, César havia conseguido manter sua disciplina e seu controle, o que lhe permitiu não apenas resistir, mas também continuar avançando com precisão. O momento culminante chegou quando Vercingetorix, sabendo que suas forças já não podiam resistir mais, apresentou-se a César. A rendição era inevitável. Vercingetorix, rodeado por seu povo, fez um último esforço para salvar o que restava de seu exército. No entanto, suas opções eram limitadas. A decisão que tomou foi a única que podia tomar naquela situação: entregar-se. A imagem de Vercingetorix, ajoelhando-se diante de César, entregando sua espada e sua dignidade, foi um espetáculo que marcou o fim da resistência gaulesa. O grande líder que havia unido as tribos da Gália, que havia lutado com bravura e astúcia, agora era um prisioneiro. Naquele momento, a Gália unida que ele havia imaginado já não existia. A unidade havia desmoronado e seu último bastião havia caído. César, implacável como sempre, não mostrou compaixão por seu antigo inimigo. O líder gaulês foi preso e levado a Roma, onde seu destino seria selado como um troféu de guerra. Enquanto isso, dentro de Alésia, a vitória romana significava mais do que apenas a derrota de Vercingetorix. Significava o controle total da região, o colapso final da resistência gaulesa e a consolidação do poder de César sobre todo o território da Gália. Mas a vitória de César
embora brilhante de uma perspectiva militar, deixou um sabor amargo. Os gauleses, derrotados e humilhados, foram distribuídos como escravos. As famílias dos guerreiros caídos foram separadas e dispersas por todo o Império Romano. Os homens, mulheres e crianças que haviam sido expulsos de Alésia e condenados a morrer de fome foram um claro sinal da crueldade da guerra que César havia travado. Embora Roma tivesse vencido, o custo humano havia sido alto. César, ao ver o resultado de sua vitória, compreendeu que este não era um triunfo que celebraria abertamente. A vitória em Alésia havia sido essencial para sua ascensão ao poder, mas também o havia mudado de maneiras que só ele compreenderia. A Gália, agora sob controle romano, era um novo território que exigiria mais do que força militar. Exigiria a mão firme de um governante decidido a impor sua vontade. Apesar das perdas humanas, César sabia que este era o preço da conquista. A vitória de Alésia não só garantiu seu poder na Gália, mas também cimentou seu legado como um dos maiores generais da história. Mas o preço desse legado foi alto. Não só havia derrotado os gauleses, mas também havia destruído as raízes de uma cultura e uma forma de vida que haviam existido muito antes de Roma. A moral dentro de Alésia havia desmoronado. A rendição dos gauleses marcou não só o fim de sua resistência, mas também o fim de uma era. A luta pela liberdade e independência que havia unido as tribos gaulesas extinguiu-se com o último suspiro de esperança. Os gauleses, que haviam resistido tão ferozmente, agora se encontravam sob o jugo de Roma, e a paz, embora a vitória de César a ditasse, parecia vazia. A Batalha de Alésia foi mais do que uma vitória militar. Foi a criação de um império, a destruição de um povo e o começo de uma nova era de dominação romana. César, enquanto olhava ao campo de batalha, sabia que seu poder era agora inquestionável. Mas também sabia que a paz, se assim se podia chamar, era apenas uma fachada sobre as ruínas de um povo destruído. A vitória em Alésia foi um marco na carreira de Júlio César. Não apenas consolidou seu poder na Gália, mas marcou o início de sua ascensão definitiva ao auge do poder em Roma. A importância desta vitória foi muito além da tomada de uma fortaleza ou da derrota de um exército inimigo. Alésia representou o triunfo absoluto da estratégia, da astúcia e da vontade férrea de César, mas ao mesmo tempo significou o preço humano e moral de sua vitória. Quando César retornou a Roma, foi recebido como um herói. Seu triunfo sobre os gauleses foi celebrado como uma façanha épica, e seu nome se consolidou como um dos maiores generais da história. A imagem de César cruzando o Rubicão, avançando com suas legiões em direção a Roma, já se estava delineando na história. No entanto, por trás dessa vitória tão celebrada, César sabia que havia pago um preço muito alto. A brutalidade da guerra e a destruição dos gauleses não foram apenas questões de tática. Foram, em muitos sentidos, um sacrifício necessário para garantir o futuro de Roma. O tratamento dos prisioneiros de guerra gauleses foi uma clara indicação do tipo de império que César estava construindo. Os gauleses que sobreviveram ao cerco foram dispersos pelo Império Romano, vendidos como escravos, e alguns deles se tornaram parte da engrenagem da máquina romana. Isso não era apenas uma questão de controle militar, mas também um lembrete da maneira como Roma tratava seus inimigos. Sem piedade, sem espaço para a misericórdia. A estratégia de César em Alésia não foi apenas uma questão de derrotar os gauleses. Foi também um exercício de controle absoluto, tanto militar quanto psicológico. César entendeu que a vitória não exigia apenas vencer o inimigo no campo de batalha, mas também destruir sua capacidade de resistir e sua vontade de lutar. Alésia foi, em muitos aspectos, o epítome dessa filosofia. Enquanto os gauleses lutavam para sobreviver, presos entre as muralhas da fortaleza e as armadilhas mortais que César havia colocado,
César mantinha-se firme em sua determinação de quebrar sua moral. A construção da dupla muralha, a circunvalação e a contravalação, representava não apenas um cerco físico, mas também um cerco mental e emocional. Os gauleses perceberam tarde demais que estavam presos não apenas pelas muralhas, mas pela mente calculadora de César. À medida que os gauleses caíam um por um, o exército de César experimentava algo mais do que uma vitória militar. Estavam assistindo ao colapso de uma ideia. A ideia de uma Gália unida, livre da opressão romana. A resistência que haviam oferecido não só havia sido derrotada no campo de batalha, mas também havia sido destruída nos corações e nas mentes dos gauleses. Vercingetorix, que havia sido o líder carismático que os havia unido, agora se encontrava ajoelhado em frente a César, derrotado e humilhado. Sua figura, que alguma vez representou a esperança de liberdade para os gauleses, tornou-se um símbolo da impotência diante do poder de Roma. No entanto, a vitória de César também deixou um vazio. A Gália, um território rico em história, cultura e tradições, foi assimilada completamente pelo Império Romano. As tribos gaulesas que uma vez haviam resistido à invasão romana agora estavam submetidas, e as estruturas de poder locais foram destruídas ou absorvidas pelo sistema romano. Essa paz que se seguiu à vitória de César não foi uma paz de reconciliação, mas de submissão. Os gauleses foram forçados a abandonar sua identidade e a se integrar no vasto sistema romano. O legado de Alésia, portanto, foi duplo. Por um lado, César emergiu como vencedor indiscutível, o arquiteto de um império que agora controlava quase toda a Europa ocidental. A vitória em Alésia lhe proporcionou não apenas um território estratégico, mas também uma base de poder político e militar, que seria crucial para seus futuros movimentos em Roma. No entanto, por outro lado, Alésia também simbolizou a brutalidade da guerra e o preço que se paga pela expansão imperial. A destruição de um povo inteiro, o massacre de seus homens e a escravização de suas famílias foram os custos invisíveis que acompanharam a glória de César. César percebeu que sua vitória em Alésia não só o havia consolidado como líder de Roma, mas também havia marcado o começo de uma era de conquistas sem fim. Havia derrotado um povo e, ao fazê-lo, havia demonstrado que a resistência a Roma era um desafio que só poderia ser superado através da total subjugação. Mas essa vitória não foi apenas militar. Foi uma vitória que transformou a própria natureza do poder em Roma. Agora, o poder já não era apenas uma questão de controlar o território, mas de controlar a mente e o espírito dos povos conquistados. Apesar de seu triunfo, César compreendeu que esse tipo de vitória implicava um custo moral. A brutalidade de suas ações em Alésia, embora justificadas em sua mente pela necessidade de assegurar o futuro de Roma, deixavam uma cicatriz na história. A Gália havia sido destruída como uma entidade independente, mas a história da resistência gaulesa perdurou nas lembranças daqueles que sobreviveram. O legado de Alésia era, portanto, complexo. Era a vitória de um homem que havia transformado a guerra em uma ciência, mas também a derrota de uma cultura que havia sido arrasada pela maquinaria imperial.